Boa noite, meu querido. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos concluindo mais uma etapa aqui do Palavra Viva com a última, quinta e última ministração, meditando na vida e no livro de Jó. E nós vamos meditar hoje nos últimos três capítulos de Jó, 40, 41 e 42, de uma maneira muito breve, apenas introdutória, e deixando uma amostra para que você depois leia esses capítulos com mais atenção e possa extrair dele maiores aprendizados para a tua vida. Esse livro, esses capítulos da conclusão do livro de Jó, eles são muito impressionantes, porque eles mostram como que termina a história daqueles que perseveram em crer e seguir a Deus. O profeta Malaquias, quase no final do Velho Testamento, ele diz assim que haverá um momento em que Deus vai mostrar a diferença entre quem o serve e quem não o serve, entre quem crê e quem não crê nele. E aqui, no finalzinho do livro de Jó, o Senhor mostra a diferença e a recompensa daqueles que perseveram em segui-lo, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, como nós falamos nas ministrações anteriores, apesar de não ter todas as respostas, de nem sempre saber os porquês daquilo tudo que estão enfrentando. Aqui o Senhor mostra claramente a recompensa daqueles que perseveram em segui-lo. E é interessante que o Novo Testamento também se referencia ao livro e à pessoa de Jó. Tiago, ao escrever a sua carta, ele cita lá em Tiago capítulo 5, versículos 11 e 12, ele fala assim: tenham como modelo de perseverança, né, a vida de Jó. Vejam o fim que o Senhor lhe deu da sua luta, da sua tribulação. Veja que ele alcançou o melhor de Deus através da perseverança e da paciência durante as tribulações, né? Então, Tiago faz referência a essa experiência gloriosa da restauração de Jó após esse período de dura prova, né? E como nós falamos na última ministração, antes da restauração, Deus tratou pessoalmente com Jó. Deus voltou a se manifestar diretamente a ele e a falar com ele cara a cara, face a face, tratando a vida dele naquilo que ele precisava ser aperfeiçoado e transformado. Deus deixa claro que a mente humana de Jó era incapaz de compreender todas as coisas, em especial o sofrimento que ele mesmo estava passando. Deus deixa claro que Jó era incapaz de conhecer e de gerenciar o próprio mundo natural, quanto mais as coisas que ele estava vivendo. Então, no capítulo 40, versículo 4, a Bíblia diz que Jó põe a mão na boca, como quem diz assim: meu Deus, não tenho nada para falar diante disso. Reconheço minha total e completa ignorância diante da tua soberania. Aqui é uma atitude de um homem que reconhece que Deus, sim, é que tem o que falar, e nós não temos o que falar diante dele. Mas eu sou tão apaixonado pelo Senhor porque, apesar disso tudo, apesar da gente ser tão reclamão, ser tão cabeça dura, ser tão teimoso, ser tão auto-justificante, nós somos, né? Apesar de tudo isso, Deus não desiste de nós. Jó 46 fala que Deus voltou a falar com Jó do meio de um redemoinho e continua tratando com o seu servo. E na verdade o que Deus queria era levar Jó a uma plena submissão aos seus caminhos. É a mesma coisa que o Senhor quer fazer conosco, né? Deus queria anular por completo toda a resistência que ainda existia
no coração de Jó. Toda autojustificativa, toda, como eu já falei em outras ministrações, confiança no seu repertório de piedade, no seu repertório de santidade, de vida correta, Deus queria anular por completo tudo isso. E, na verdade, essa persistência de Deus na vida de Jó revela um Deus amoroso, paciente e longânimo, de ânimo longo, para tratar com os seus servos. Para pensar um pouquinho na tua trajetória. Será que você consegue enxergar um Deus longânimo, de ânimo longo com você? Eu reconheço um Deus de ânimo longo comigo, que apesar das minhas besteiras, apesar das minhas contradições, apesar das minhas bolas fora, o Senhor não desiste de mim. O Senhor me ama, o Senhor me acolhe, o Senhor me toma pela mão e me põe novamente de pé para caminhar. Não dá para explicar, não dá para entender, não tem mente humana que consiga compreender a extensão e a intensidade desse amor. Então, essa persistência de Deus com Jó e com cada um de nós só revela o caráter paciente, amoroso e misericordioso que ele tem conosco, em especial com aqueles que sofrem. Saiba de uma coisa, Deus não vai desistir de mim, Deus não vai desistir de você, até que ele conquiste totalmente o nosso coração, até que ele nos revele totalmente a sua vontade. Ele não vai desistir, ele vai até o fim, até que a gente se renda por completo. Aleluia. E ele tem a totalidade, integralidade do nosso coração em sua presença, em suas mãos, em seu governo. Aleluia. E no capítulo 42, o último capítulo desse livro tão extenso e tão intrincado de Jó, esse livro tão sinuoso, né? Tão cheio de altos e baixos, o último capítulo, capítulo 42, finalmente Jó entendeu. Finalmente a ficha caiu e ele pôde reconhecer e declarar com seus lábios a compreensão que ele teve de toda aquela situação. Finalmente Jó se rende à soberania de Deus. E esse trecho aqui de Jó 42, versículos 1 a 6, ele demonstra com clareza essa rendição integral e completa de Jó à soberania amorosa e sábia do nosso Deus. Jó disse assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Escuta-me, Senhor, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Aqui ele entendeu quem ele era e quem o Senhor é. Ele entendeu que o seu repertório de justiça não valia nada diante da grandeza e da santidade do Senhor. O seu repertório de justiça, usando aqui as palavras do profeta Isaías, eram como trapos de imundície, trapos imundos diante da santidade e da grandeza do Senhor. Aqui ele baixa o tupete definitivamente e ele reconhece: Senhor, eu não sabia nada, não sabia nada do Senhor. Eu só arranhava os teus átrios, só arranhava a tua presença. Mas eu não sabia nada, eu não tinha entendimento nenhum. Eu não conhecia quem era o Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. Agora os meus olhos te veem verdadeiramente. Agora eu sei quem tu és. Agora eu provei e vi da tua sabedoria, da tua grandeza, da tua soberania e do teu amor incondicional. Então Jó se rendeu aqui. Ele reconheceu que foi precipitado. Eu falei
de coisas que eu não entendia. Me achava sábio, me achava entendido, me achava culto, mas eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que estão para muito além da minha limitadíssima compreensão, né? Sendo assim, Senhor, me escuta, porque eu vou perguntar e é o Senhor quem vai me ensinar. Eu não vou querer mais ensinar o Senhor, entre aspas, a agir, a não agir, a falar, a não falar, a responder ou não responder. Eu vou baixar a orelha e escutar a tua voz e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pois eu bem sei que tudo podes, tudo, tudo, tudo. Não tem limites para o teu poder, para a tua soberania, e nenhum dos teus planos será frustrado. Os meus planos, Senhor, pode frustrar todos eles. Pode frustrar esses belos e maravilhosos planos, ideias mirabolantes que eu acho, né? O ó do Borogodó pode frustrar cada um deles. Mas os teus planos, Senhor, nunca serão frustrados. Inclusive aqueles que desestabilizam os meus planos. Esses planos não podem ser frustrados. E eu te dou liberdade para isso. Então Jó, ele estava nessa compreensão. Ele abriu mão completamente de tudo aquilo que ele poderia se apegar como segurança em sua vida. Essa resposta de Jó foi de absoluta humildade e submissão a Deus. Humildade e submissão. Aqui ele reconhece que Deus tudo faz bem em seu devido tempo. Tudo Deus faz bem, formoso, em seu devido tempo. Aqui ele reconhece que em tudo que Deus permite, há sabedoria e propósito. Aleluia. Em tudo que Deus permite, há sabedoria e propósito. Aleluia. Aqui ele reconhece que não conhecia o Senhor na intimidade. E esse é o ponto final aqui da narrativa. Na verdade, tudo isso aconteceu para um resultado final, para que Jó crescesse na intimidade com o Senhor. Se você tiver a capacidade de rever, reinterpretar o teu sofrimento e ver em que ele aponta para o crescimento da intimidade, você será vitorioso. Se você continuar a ver o teu sofrimento somente com olhos naturais e carnais, você não vai sair nunca dele. Você vai ficar dando voltas em círculo, assim como o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Mas se você tiver a capacidade dada por Deus, né, e potencializada por um domínio próprio ativo dentro da tua mente, você vai começar a ver o propósito do Senhor e você vai começar a conhecer a Deus numa dimensão mais elevada, assim como Jó passou a conhecer. E aí ele começou a entender que o propósito disso tudo era maior intimidade e comunhão. E por fim, a redenção. A sua atitude de arrependimento e de renúncia à justiça própria fez com que os céus se abrissem sobre a vida de Jó. Um novo tempo de glória veio sobre ele. Eu quero crer que você que está ouvindo essa palavra, você tem fé suficiente para entrar nesse novo tempo de glória. Não é vontade do Senhor que a gente fique o resto da vida, ou a vida inteira, penando como Jó, né? Jó passou um tempo, demorou, mas foi um tempo. Assim também, pode estar demorando na tua trajetória, ou você achando que está demorando, mas a vontade de Deus é te introduzir num novo tempo de glória, onde você conheça e se relacione com o Senhor de uma maneira mais próxima, mais íntima e mais íntegra na sua presença. Aleluia. Um tempo de restituição material e econômica, inclusive. Um tempo de reconciliação
e de multiplicação familiar, um tempo de consolo emocional, um tempo de restauração da descendência e da herança, um tempo de reorganização dos bens, um tempo de vida longa, saudável e próspera. Tudo isso aconteceu com Jó, e ele teve a nobreza de orar pelos seus amigos. Mesmo aqueles amigos que começaram solidários, mas se tornaram praticamente acusadores com relação à situação dele, Jó orou por esses caras. Vou te falar, eu não sei se eu oraria, sendo bem honesto, eu não sei, né? Eu peço a Deus eu pediria a Deus que me desse graça para poder orar pelos camaradas, mas Jó orou. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então veja, queridos, que tudo isso foi para além de Jó, não era só por causa de Jó, era por causa de todo um contexto imediato ali direto, mas de gerações que foram abençoadas, impactadas por esse testemunho de restauração integral e maravilhosa que Jó passou. Então, finalmente, Jó entendeu. Tudo isso foi feito para que ele crescesse em intimidade, em comunhão e em confiança no Deus sábio e soberano que é o Senhor das nossas vidas. Assim também, que finalmente você possa entender certas coisas na tua vida e passar para um novo nível e um novo tempo de glória, de manifestação da presença de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque a tua palavra tem sido proclamada e eu sei que ela não voltará para ti vazia, mas cumprirá o propósito para o qual o Senhor a enviou. Eu sei que essa palavra lançada vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um no coração daqueles que estão aqui ouvindo, Senhor. E eu te peço, Senhor, que venha o refrigério e o alívio das lutas grandes, intensas e prolongadas que muitos aqui têm passado. Senhor, manifesta-te, Senhor, na vida, na trajetória, na circunstância, na realidade dessas pessoas que estão aqui me ouvindo, Senhor. Manifesta, intervém e mostra o brilho da tua face a cada um de nós. Assim eu oro, Senhor, assim eu te agradeço por este tempo, pela conclusão de mais essa etapa em tua presença. Te peço que os dias futuros sejam também dias de glória, de revelação e de conhecimento, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que ouvem essa palavra e que têm fé e esperança em ti. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, querido, por estar aqui me acompanhando nesse tempo. Eu peço a você que continue me acompanhando aqui pelo canal. Nós estamos agora entrando num tempo em que faremos algumas mudanças aqui nessa plataforma e coisas novas que o Senhor me acrescentou. Eu vou estar trabalhando por um tempo e liberando, acredito eu, mais para o final de 2026. Agora, obviamente, quando o Senhor traz uma revelação da palavra e o coração aquece, a gente tem que liberar. Senão, como diz Jeremias, fica aquele fogo cerrado no peito que não nos dá descanso. Então, havendo palavras do Senhor específicas daqui até novembro de 2026, a gente vai estar liberando aqui no canal. Então, mantenha-se inscrito com seu sininho ativo, porque coisas novas continuam acontecendo em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe, te dê um restante de mês cheio da glória do Senhor e da revelação de Deus sobre a tua vida, e seja luz.